hoje estamos recebendo a doutora Carolina Andriolo para tirar nossas dúvidas aqui sobre queda de cabelo, calvície, tudo que você precisa saber, ela vai responder com certeza. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, Salatiel. É um prazer estar aqui e agradeço pelo convite. E nós vamos conversar hoje sobre um assunto que existe muitas dúvidas, né? A queda de cabelo. Homens, mulheres, é comum isso acontecer. A queda de cabelo pode ter vários fatores, desde uma deficiência de vitaminas e até algumas doenças. Quais são as principais causas, doutora? Bom, a principal causa que a gente vê é aquela causa que a gente fala que é fisiológica. Fisiológica, quando a gente fala fisiológica, a gente quer dizer natural por algum motivo que o paciente passou. Então, por exemplo, a mulher depois do parto, né? Geralmente 2 a 3 meses começa com aquela queda bem importante, né? É um eflúvio telógeno, que é essa queda que a gente chama fisiológica. Agora, isso pode ser causado também pós uma infecção. A gente viu muito, né? Pós-Covid, pós-dengue, tem aparecido bastante caso pós-dengue. Pode ter sido um episódio, às vezes o paciente teve alguma infecção, teve febre, ele pode cursar com uma queda, tá? Esse é aquele eflúvio telógeno. Agora, tem outras causas, como você mesmo falou, deficiência de alguma vitamina, tá? Às vezes faz os exames, tá tudo naquele nível de valor de referência, mas às vezes para o cabelo não tá naquele valor ótimo para o cabelo. Então, às vezes precisa de alguma reposição, alteração de tireoide também, alguma anemia. Então, assim, tem várias questões, tem algumas doenças mesmo, até doença autoimune, que pode cursar com uma queda de cabelo. Doenças sexualmente transmissíveis também pode cursar. Então, assim, tem várias causas. Então, talvez assim, o que seja mais importante numa queda de cabelo, quando o paciente chega, é uma anamnese muito bem detalhada, conversar muito bem como é que foram aqueles últimos 2, 3 meses da vida do paciente, entender isso, porque às vezes na própria anamnese a gente já consegue achar uma causa. Às vezes ele tá lá, a gente tá conversando, ele fala, não, doutor, eu lembrei que eu tive dengue há 2 ou há 3 meses. Então, às vezes a gente consegue identificar muito bem, às vezes não. Então, às vezes a gente vai precisar de pedir exames, né, pra gente entender melhor o que tá acontecendo com o paciente. Doutora, e o emocional também contribui? Ansiedade, depressão também pode levar a uma queda de cabelo? Sim, pode levar sim, tá? Sintomas de ansiedade, às vezes esse paciente que tá com ansiedade ou depressão, às vezes ele tá em tratamento. Então a gente vê queda de cabelo que aumenta com alguns tipos de remédios, né? Alguns antidepressivos vão cursar com uma queda de cabelo, tá? É um emagrecimento muito importante, também pode cursar, né? Principalmente pela ele acaba um emagrecimento muito rápido, importante, vai cursar com algum tipo de deficiência vitamínica também, né? Então pode sim. Agora, queda de cabelo não é calvície, né, doutora? É possível investigar, descobrir a causa, suplementar, tratar. Temos vários recursos hoje para estimular o crescimento. Daqui a pouco nós já vamos falar um pouco de calvície, porque os homens também estão assistindo e com certeza existem muitas dúvidas. Sim. Quais são os tratamentos? Como funcionam para parar, né, essa queda e para estimular o crescimento, fortalecer os fios, alcançar, né, aquele cabelo que toda mulher quer? Tá. Então vamos lá. Na grande maioria das causas, essas que eu falei, tá? Desse eflúvio telógeno, a grande maioria não requer nem tratamento. Essas causas, quando a gente conversa muito bem, identifica um fator, eu explico muito bem para o paciente para a gente tirar aquele componente de ansiedade da queda de cabelo, porque existe e é muito grande, né? Uma mulher que começa a ver o cabelo caindo pelo ralo, né, no chuveiro, perdendo, começa a entrar em desespero. Então eu converso muito bem pra gente tirar essa ansiedade, pra ela saber que aquilo vai ter início, meio e fim, tá? Então, assim, na grande maioria das vezes, não requer nem tratamento, tá bom? Quando a gente precisa fazer uma investigação melhor e ver alguma questão, deficiência vitamínica, a gente faz algum compilado de nutrientes, vitaminas, minerais, para melhorar aquele folículo, nutrir melhor aquele folículo, né? E às vezes também, né, para a gente dar um estímulo maior, algum tipo de tratamento como intradermoterapia, algumas loções tópicas.
Sempre vai depender da história, do tempo de evolução que tem, e também vai depender muito do grau de ansiedade do paciente em relação àquela queda de cabelo, tá? Mas eu sempre converso que a grande maioria dos, o que a gente chama eflúvios telógenos, eles não requerem tratamento, na grande maioria dos casos. Doutora, e nos homens, pode ocorrer também uma queda de cabelo natural, depois voltar? Explica isso. E sobre a calvície, qual que é a diferença? Tá. Nos homens pode ocorrer também, igual ocorre nas mulheres, essa queda de cabelo que a gente chama de eflúvio telógeno. Pode ocorrer. Quando a gente fala dessa queda de cabelo de eflúvio telógeno na mulher, a principal área que a gente vê uma rarefação maior e uma perda de densidade na mulher é essa região aqui. Você começa a ver uma entradinha na mulher, tá? Diferente de uma calvície se afetar uma mulher. Se uma calvície, né, que é a alopecia androgenética, começa a afetar uma mulher, você vai ver nessa risca daqui, essa risca começa a ficar mais alargada, você começa a ver o fundo do cabelo por essa região. Isso falando de mulher, tá? No homem pode acometer também a queda. Na grande maioria dos casos, quando a gente fala de calvície, o próprio homem que tem uma calvície, ele não vai falar para você no consultório, meu cabelo tá caindo, porque ele não vai ver esse cabelo caindo. O cabelo da calvície, ele vai afinando, ele vai fazendo um processo de regressão, vai regredindo e afinando, um afinamento. Então, ele não vai ver esse cabelo cair, ele vai simplesmente começar a ver o cabelo mais ralo, as entradas da alopecia androgenética no homem, que aí no homem você sim vê as entradas já numa alopecia androgenética, numa calvície, entendeu? Então, a gente precisa só diferenciar quando um paciente chega com calvície, entender se tem também associado uma queda de cabelo. E aí a gente tem que perguntar e conversar. Então, assim, porque aí uma queda de cabelo vai ter um tratamento, né? E a calvície já vai ter outra, e geralmente ele vai ter os dois. O que acontece é que no homem, quando ele tem um eflúvio telógeno, uma queda de cabelo importante, ele pode estar antecipando uma calvície que ele de repente teria mais para frente. Então, é importante a gente entender o que está acontecendo para poder tratar as duas causas. Por isso que é importante procurar um especialista logo no início, porque até a calvície, quando tratada precocemente, tem como reverter, melhorar muito e adiar por muitos anos um possível transplante. Sim, com certeza. Paciente jovenzinho que já tem caso na família, já tem o pai com uma calvície bem importante, né? É bem interessante, mesmo ainda jovem, já procurar um especialista e já começar um tratamento para a gente antecipar, né, aquela perda de fio. Mas quem já perdeu também tem a solução, né, Carol? Desde que tenha área doadora, hoje em dia o transplante capilar é muito eficiente, o resultado muito satisfatório. É uma cirurgia relativamente simples, com uma Sim. recuperação muito tranquila, e o paciente consegue repor esse cabelo, consegue ter a sua autoestima de volta. Sim, sim. Hoje, as cirurgias, né, muito mais do que antigamente, elas conseguem resultados muito naturais, né? Então, assim, até para esse paciente que já perdeu, né, ele tem esperança para ele, né? Porque hoje a gente vê resultados, assim, excelentes de transplante capilar. Então, o importante é cuidar. Doutora, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas, falar da pele, falar de tudo que a dermatologista cuida, que é tão importante, né? Estamos falando não só de estética, mas de saúde. Obrigada pelo convite. Só me chamar que eu volto aqui, tá bom? Um prazer estar aqui. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV.